Ministério Público Federal pede absolvição de Lula e André Esteves no caso envolvendo a suposta tentativa de compra de silêncio de Nestor Cerveró. Procuradores também pedem que o ex-senador Delcídio do Amaral perca os benefícios do acordo de colaboração premiada por ter mentido nos depoimentos. Ministro Edson Fachin concede mais 60 dias para executivos da JBS entregarem novas provas na colaboração premiada. 210 pessoas são indiciadas por morte de 56 presos no presídio Anísio Jobim, no Amazonas. Estiagem reduz umidade relativa do ar a índices críticos e queimadas se espalham pelo país. Incêndio já atingiu 10% da floresta nacional em Brasília. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Ministério Público Federal pede perda de benefícios concedidos a Delcídio do Amaral em colaboração premiada. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ex-senador Delcídio do Amaral foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de oferecer R$50 mil por mês ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para que ele não fechasse acordo de delação premiada. Segundo o Ministério Público Federal, Delcídio do Amaral mentiu sobre os fatos que levaram à abertura de ação penal contra 7 pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, entre elas o ex-presidente Lula e o banqueiro André Esteves. O MPF também pede que Delcídio seja condenado. Viviane, nas mesmas alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do ex-presidente Lula e de André Esteves no caso envolvendo Nestor Cerveró, não é isso mesmo? É isso mesmo, William. Pois é, o ex-presidente Lula e o banqueiro André Esteves também foram acusados de tentar comprar o silêncio de Nestor Cerveró com base na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. O Ministério Público Federal diz que não há provas de que os dois cometeram o crime de obstrução de justiça. Essas são as alegações finais da ação penal que o MPF entregou à Justiça Federal aqui em Brasília. William. Obrigado, Viviane. Os incêndios florestais se espalham pelo país. De janeiro até agora foram registrados quase 90 mil focos. O número é 5% maior do que de todos os casos do ano passado. O Distrito Federal é uma das áreas mais atingidas. O fogo não dá trégua na Floresta Nacional de Brasília. Bombeiros, funcionários do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tentam controlar as chamas que começaram no último domingo fora do parque e na terça-feira chegaram até a Unidade de Conservação Federal. 10% da área já foram destruídos. O Parque Nacional de Brasília ocupa uma área de cerca de 42 mil hectares. Fica bem ao lado do Plano Piloto de Brasília e se estende até o município de Padre Bernardo, em Goiás. É uma área de cerrado rica em flora e fauna, onde vivem, por exemplo, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. No estado de São Paulo, em Jacareí, a fumaça de uma queimada, junto com a neblina, provocaram um acidente com 36 veículos que engavetaram numa rodovia. Vários carros pegaram fogo, 2 pessoas morreram. Em todo o país, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que as queimadas estão mais intensas. Até agosto deste ano, foram registrados quase 90 mil focos de incêndios florestais. Este número já é 5% maior do que o de todos os casos do ano passado. No Pará, o número de focos de incêndio já é 102% maior do que em 2016. No Amazonas, 41% a mais. E no Distrito Federal, 20%. O mês de setembro chegou e a seca deve se estender até outubro. Aqui no Distrito Federal, a Defesa Civil declarou estado de emergência. A umidade do ar já chegou a 9%. A Defesa Civil recomenda alguns cuidados à população. Não prática de exercício físico, mesmo no local coberto, principalmente em ar livre. Nos horários de pique aí de 10 às 16 ou 17 horas. O protetor solar, quem puder usar, o boné.
210 pessoas são indiciadas por massacre de presos no Amazonas. Guilherme Menezes tem as informações. Guilherme, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O inquérito da Polícia Civil do Amazonas durou 8 meses e indiciou 210 presos pela morte de 56 companheiros de cela no complexo prisional Anísio Jobim. A polícia usou imagens do circuito interno de TV do complexo, fez perícias no local onde as mortes ocorreram e também exames de DNA nos corpos encontrados. A rebelião no Amazonas começou no dia 1º de janeiro deste ano e só terminou no dia seguinte, 17 horas depois. Após negociações, os presos libertaram os reféns e entregaram as armas. Quando a tropa de choque encontrou 56 presos mortos. Muitos foram esquartejados. Segundo a polícia, ficou comprovado que as mortes ocorreram por rivalidade entre duas facções criminosas, a Família do Norte e o Primeiro Comando da capital. As duas organizações disputavam o controle dos presídios de Manaus. William. Obrigado, Guilherme. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o prazo para que o empresário Joesley Batista e executivos da JBS apresentem novos documentos para as colaborações premiadas, incluindo provas adicionais que comprovem os depoimentos. A decisão do ministro atende a pedido feito pelo próprio Joesley e seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Na decisão, o ministro considerou não haver nenhum obstáculo legal para retificação ou dilação temporal. Os acordos de colaboração premiada de executivos da JBS foram firmados com o MPF em 3 de maio e homologados na semana seguinte pelo ministro Edson Fachin. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. PGR entra com ação no Supremo questionando lei que trata da regularização fundiária e ocupação de terras da União na Amazônia Legal. A gente volta já já. Procuradoria-Geral da República questiona no Supremo Tribunal Federal a lei que trata da regularização fundiária rural e urbana e a ocupação de terras da União na Amazônia Legal. Em uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada ao STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede a suspensão imediata da norma via liminar. Para Janot, a lei vai privatizar bens públicos, gerar mais conflitos fundiários, vai favorecer a grilagem de terras e o desmatamento. A ação direta de inconstitucionalidade reforça que a lei aprovada em julho deste ano desconstrói todas as conquistas constitucionais, administrativas e populares que tratam de acesso à moradia e à terra, além de pôr em risco a preservação do meio ambiente. De acordo com cálculos do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a nova legislação permite a venda de terras públicas a preço muito abaixo do valor de mercado, entre 10% e 50% do valor mínimo da terra nua, com base nos valores elaborados pelo INCRA. O impacto financeiro com a nova regularização fundiária pode provocar uma perda de aproximadamente 20 bilhões de reais somente na Amazônia. Outra preocupação é que a lei pode premiar ocupações clandestinas, já que possibilita que seja fixado um marco temporal para fins de aquisição de propriedade. Antes de ajuizar a ADI, 61 entidades de defesa do meio ambiente pediram na Procuradoria-Geral da República a inconstitucionalidade da lei. No Brasil, 80% dos imóveis são adquiridos por meio de financiamento bancário. Apesar disso, ainda não há uma lei específica para regulamentar esses contratos. As regras são definidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, que determinam, por exemplo, que o valor da prestação do financiamento não ultrapasse 30% da renda familiar. 8 em cada 10 imóveis são financiados na hora da compra, segundo estimativa de corretores. Mas para realizar o sonho de adquirir uma casa ou apartamento, além de olhar todos os detalhes, como preço, localização e tamanho, é fundamental estar dentro dos critérios exigidos pelos bancos para liberação de crédito. Não existe uma lei específica que regulamenta o perfil do comprador e os trâmites para firmar o contrato de financiamento, mas o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional estipulam como regra geral.
ter mais de 18 anos de idade, ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente, possuir capacidade de pagamento, ou seja, renda fixa e comprovada em imposto de renda, não ter dívida ativa no SPC ou Serasa e a prestação não pode ultrapassar 30% da renda total líquida. E neste limite deve ser incluído qualquer outro empréstimo que eventualmente o comprador já tem em seu nome. O banco vai levar em conta o seu critério, a sua capacidade financeira e sempre respeitando o seu limite de 30% para não comprometer sua renda e até mesmo sua qualidade de vida, né? Que a gente fala que o imóvel tem que ser um sonho, não um pesadelo, né? E esse limite é imposto para qualquer tipo de imóvel. Se a família é maior e o foco é um imóvel de alto padrão como este aqui, sala ampla, cozinha arejada e com móveis planejados, com 4 suítes, com quase 500 metros quadrados, o banco pode exigir outros critérios para liberação de crédito, mas a regra geral também é aplicada. O valor da prestação do financiamento não pode ultrapassar 30% da renda familiar. A composição de salário pode ser da própria pessoa que está financiando ou de toda a família. Pode pegar esposo, os filhos, fazer uma composição para adquirir. Mas lembrando que ele não pode ultrapassar na prestação inicial a 30% da renda. Por que não pode ultrapassar? Porque senão, a médio prazo, por exemplo, aquela pessoa já estaria incapacitada de fazer o pagamento. Outro detalhe importante é a margem de financiamento que chega no máximo a 90% do valor, ou seja, pelo menos um sinal de 10% é obrigatório. E nessa hora vale usar o FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, desde que o imóvel custe até R$1,5 milhão. Um faxineiro vai receber a indenização de um condomínio por ter sofrido uma queda quando limpava a parede da portaria do prédio. O TST entendeu que houve omissão da empresa na fiscalização das normas de segurança de trabalho. O trabalhador entrou com a ação na Justiça do Trabalho de São Paulo. Por conta do acidente, ele foi aposentado por invalidez aos 29 anos. De acordo com o processo, o faxineiro utilizava uma escada sobre piso sem borracha antiderrapante, quando escorregou e caiu de uma altura de 4 metros. Com a queda, bateu o braço esquerdo em uma porta de vidro, o que provocou cortes e ferimentos na mão. Em defesa, o condomínio alegou que o serviço executado pelo trabalhador não se enquadrava nas atribuições dele. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, afastou a decisão de primeira instância, que condenou o condomínio a pagar pensão mensal de 100% do salário do empregado por entender que não havia prova de que o acidente tivesse acontecido por omissão voluntária do empregador. Mas a primeira turma teve outro entendimento. O relator do caso, o ministro Hugo Scheuermann, afirmou que ficou configurado no acórdão regional o dano, a culpa do empregador e o nexo causal no acidente de trabalho. O ministro ainda ressaltou que o condomínio demonstrou omissão na fiscalização das normas de segurança do trabalho, ao alegar que o trabalho desempenhado pelo faxineiro no momento do acidente não era uma atribuição dele. Com isso, por unanimidade, a turma entendeu que o empregado tem direito à indenização e determinou o retorno do processo ao TRT para que julgue o recurso ordinário do condomínio quanto aos valores relativos aos danos morais e materiais. Após a publicação da decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios, mas ainda não foram examinados. Neste domingo, os eleitores de Mairinque e Mombuca, em São Paulo, e Abelardo Luz, em Santa Catarina, voltam às urnas para eleger os novos prefeitos e vice-prefeitos. No município Abelardo Luz, a nova eleição foi marcada porque o prefeito eleito em 2016 teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Ele foi condenado em 2010 por crime contra a administração pública. Dia 3, os eleitores de Santa Catarina vão escolher o novo prefeito e vice. Neste domingo também é dia de votação em 2 cidades do interior de São Paulo, Mairinque e Mombuca. O TSE manteve decisões do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que indeferiram os registros de candidatura dos mais votados nas eleições de 2016 nos municípios. Com os registros de candidaturas negados em última instância, o artigo 224 do Código Eleitoral prevê a realização de nova eleição. E você vai ver a seguir no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Eleitoral instiga a cidadania em crianças de 7 anos de idade no Distrito Federal. Voltamos em instantes. O Superior
Superior Tribunal de Justiça considerou a Justiça brasileira competente para homologar acordo de transferência de guarda de criança que vive com a avó nos Estados Unidos. Está previsto tanto no Código de Processo Civil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que quando envolve interesse de menores, a competência para julgar a ação é de acordo com o domicílio dos pais ou dos responsáveis. Em um caso que chegou à justiça, os pais queriam passar a guarda da criança para a avó paterna que mora nos Estados Unidos. Mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que o menor vive no exterior com a avó e a competência para analisar essa questão seria da Justiça norte-americana, por ter mais condições de verificar a situação no país. No STJ, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, concordou que, segundo o ECA, a competência de conflitos que envolvam interesses de menores será estabelecida de acordo com o domicílio dos pais ou do responsável. Mas a magistrada lembrou que a segunda sessão da Corte firmou o entendimento de que a competência é a do local onde a guarda é exercida com regularidade. E, nesse caso específico, começar um novo processo nos Estados Unidos poderia prejudicar a criança que já está matriculada em escola norte-americana e adaptada ao país. A decisão da terceira turma foi unânime e a ação segue na Justiça brasileira. Não havendo litígio, é mais fácil ainda se chegar a uma solução dessas, porque não há aquela instrução processual, não há produção de provas, enfim. É um procedimento mais simplificado e como as vontades eram convergentes, isso também facilitou, porque havendo litígio, provavelmente não haveria possibilidade de se decidir nesse sentido. Uma empresa de transportes de aves do Rio Grande do Sul foi absolvida da condenação por dano moral coletivo por não pagar a lavagem de uniformes dos empregados. O caso foi julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A ação movida pelo Ministério Público do Trabalho foi julgada inicialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul. O MPT alegou que a empresa descumpriu a legislação trabalhista em relação às normas de saúde e segurança no trabalho. Na ação, o Ministério Público do Trabalho pedia indenização por dano moral coletivo, alegando que a empresa descumpriu a legislação trabalhista em relação às normas de saúde e segurança no trabalho, já que os uniformes são equipamentos de proteção individual contra os riscos físicos e biológicos aos quais os empregados estão expostos. Ainda de acordo com o MPT, a conduta da transportadora de transferir aos empregados o custo da higienização dos uniformes também geraria riscos à saúde pública, pois a má higienização deles poderia transmitir doenças. Para o TRT do Rio Grande do Sul, embora o procedimento da empresa possa estar em desacordo com a legislação, não há norma expressa que defina os uniformes como equipamento de proteção individual contra riscos biológicos. Dessa forma, não se poderia caracterizar a conduta como geradora de danos morais coletivos. O caso, então, foi parar no TST. A relatora na 4ª turma, desembargadora convocada Silene Ferreira Amaro Santos, assinalou que o TRT entendeu que o ato praticado pela empresa não causou dano ou perigo à sociedade de modo a gerar o dever de indenizar. A desembargadora explicou ainda que, para entender de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Por unanimidade, ficou mantido o entendimento do TRT. Pela primeira vez, o Superior Tribunal Militar usa recurso de videoconferência em julgamento. Durante a sessão desta quinta-feira, um advogado fez a sustentação oral em defesa de um militar acusado de não comunicar furto de uma pistola de uso exclusivo das Forças Armadas. Para fazer a defesa do cliente, o advogado foi até a Auditoria da Justiça Militar da União, localizada em Porto Alegre. O uso de videoconferência possibilita maior qualidade durante os julgamentos. Segundo o ministro-presidente do STM, José Coelho Ferreira, entre as vantagens está a celeridade processual e a possibilidade da ampla defesa do réu, mesmo que o advogado não possa vir a Brasília, onde fica a sede do tribunal. Para o jurisdicionado, para o advogado,
tudo é mais facilitado, tudo é mais barato, menos custos e mais rápido para que ele possa fazer isso. O emprego da videoconferência para sustentação oral de advogados no Superior Tribunal Militar é regulamentado pelo ato normativo número 233. O advogado que desejar fazer o uso da ferramenta precisa solicitar ao relator do processo e se inscrever com antecedência mínima de 1 dia útil. Também precisa fazer a sustentação oral em uma das 19 auditorias da Justiça Militar espalhadas por todo o país. A videoconferência é um avanço tecnológico, um recurso que a Justiça Militar adotou. E ela tem uma importância fundamental, especialmente nas áreas muito distantes do norte do país. O Superior Tribunal de Justiça reduziu 25 mil processos do acervo do primeiro ano de gestão da ministra Laurita Vaz. Os dados apresentados pelos secretários e gestores das diversas áreas de atuação do tribunal são positivos. Em um ano sob o comando da presidente Laurita Vaz e do vice Humberto Martins, o STJ conseguiu reduzir 25 mil processos do acervo. Entre 1º de setembro de 2016 e 15 de agosto de 2017, os colegiados julgaram mais de 430 mil processos. Todos os esforços foram feitos num cenário de dificuldades orçamentárias e de pessoal principalmente, mas com um planejamento estratégico bem feito, realizado com servidores da casa, imbuídos do compromisso de um resultado que atendesse ao interesse público, ao jurisdicionado principalmente. Foi um somatório de esforços que redundou nesse resultado positivo. A redução do acervo está relacionada à força-tarefa estabelecida também com a Resolução 3 de 2017, que permitiu à assessoria especial da presidência do STJ atuar na triagem de processos e na elaboração de minutas de decisão a serem submetidas aos ministros. Esta proposta de trabalho contribuiu na organização de mais de 10 mil processos para decisão. Uma das prioridades da presidência do STJ é a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC da relevância. Ela muda a Constituição para reduzir o excessivo número de processos na Corte. A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado Federal. Outro destaque apresentado pela presidência foi a publicação da emenda regimental número 24 de 2016. Ela regulamentou procedimentos relacionados ao controle de recursos especiais repetitivos. Além disso, foi criado o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e a Comissão Gestora de Precedentes, grupo de ministros responsável pela padronização de medidas administrativas referentes ao julgamento de casos repetitivos e de assunção de competência. Tivemos diversas afetações nessas últimas sessões agora. Tivemos numa sessão só 4 afetações ao rito repetitivo de representativos de controvérsia, o que representa, além de ter uma questão jurídica muito impactante, também os números são muito impressionantes, chegando a quase 500 mil processos sobrestados por conta desses temas. Romantismo com atitude. A cantora e compositora Renata Svoboda está no refrão deste domingo. Renato é carioca, morou em Los Angeles e hoje vive em Florianópolis, onde se firmou como intérprete no circuito de bares. Aos poucos ela começou a compor e não parou mais. A carreira deu um salto depois de vencer um concurso na MTV Brasil. O programa é às 9h30 da noite de domingo, não perca. Despertar. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal promoveu uma eleição bem diferente nas escolas públicas e particulares da capital. Foi uma diversão para instigar os eleitores do futuro, que ainda nem passaram dos 7 anos de idade. A mesa é pequenina, mas a responsabilidade é bem maior. Para combinar com a urna, que é coisa de gente grande. Aliás, nada aqui é de brinquedo, tudo é verdadeiro no projeto do TRE, que estimula a cidadania eleitoral de forma divertida, para meninos e meninas que têm de 4 a 10 anos de idade. Seu candidato? Vitória Régia. Vitória Régia. A eleição foi aberta aos candidatos do folclore brasileiro. O voto é secreto, mas hoje esses eleitores abriram exceção para mostrar que fizeram escolhas conscientes. As crianças aqui na escola têm entre 5 e 6 anos e 5 candidatos para votar. Cada um personagem infantil para incentivar, até pela idade das crianças. A Bianca, por exemplo, votou em quem? Nayara. E por que Nayara? Ela defende as mulheres.
Curupira, Maria Clara, a sua escolha? Por quê? Porque ele defende os animais. Você acha que os animais precisam ser defendidos, são mais frágeis? Por quê? Porque os animais, eles são mais importantes. A disputa eleitoral ficou exposta na parede da escola por meio das fotos dos candidatos representados pelos professores. A gente trabalhou com eles, uma amizade entre todos os candidatos. A gente não teve rivalidade. O engraçado é que muitos queriam pela beleza da Yara e a gente trabalhou isso. Que não é só porque a Yara era linda, maravilhosa e que o Saci ou o Curupira não ia ganhar. Eles tinham que ver realmente o que era que eles estavam propondo para eles. A iniciativa do TRE do DF tem a visão de longo prazo. São 16 mil crianças, 16 mil futuros eleitores e, quem sabe, algum grande candidato. A ideia do projeto é aproveitar o trabalho das escolas junto à cultura brasileira, né, de trabalhar os personagens do folclore, e associar temas sociais a causas relevantes. Então, cada personagem defende uma causa relevante. A partir do trabalho desde essa idade, a criança já vai conhecendo como que ela vai construir o exercício da sua cidadania. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha na segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.